Olá pessoal, hoje nós voltamos com a psicologia. Hoje nós vamos falar de uma abordagem que se chama ACP, é a abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers. Eu estou com a Edilena é psicóloga e ela segue essa linha. Até acho legal, Edilena, a gente explicar para o pessoal, muita gente não sabe que existem 3 ondas, na psicologia. A primeira é comportamental, a segunda é psicanálise e você segue a terceira onda, que é o humanismo, só que você segue a ACP. Fala pra gente o que é a ACP. Primeiro conta um pouquinho de você. Bom, eu entrei na universidade depois de já ter carreira na tecnologia da informação. Eu sou formada e pós-graduada em TI. E atuando na TI eu vi a dificuldade dentro da organização, dentro da área de TI, a dificuldade de relacionamento entre as pessoas. Então, assim, isso me moveu a buscar essa outra carreira, que, lógico, eu já tinha olhos para ela, já lia muito a respeito de psicologia, E aí eu fui buscar a formação em psicologia. E nessa formação, logo no começo, logo que eu entrei na universidade, estudando a história da psicologia, eu vim a ter contato com isso que você falou, Primeiro começou com a comportamental, aí surgiu o Freud com a psicanálise e veio o Rogers. O Rogers ele começou a atuar com crianças, adolescentes delinquentes. E nessa atuação, ele foi documentando, ele tinha um olhar bastante empírico, ele queria ver resultados, experiências. E nessas experiências ele chegou aí na importância da relação entre o terapeuta e a pessoa, que é muito comum. É muito comum porque hoje a gente já fala do setting terapêutico, que às vezes para que a terapia dê bons resultados, o mais importante vale o relacionamento, cliente, como a gente chama. Eu costumo até falar para as pessoas que pode ser o melhor terapeuta do mundo, nas melhores faculdades, os melhores cursos, se não existe a simpatia, ele não é bom para você. Pode trocar, procurar outro. A simpatia é fundamental, Eu vejo que a psicologia, ela é um todo, ela é uma ciência que ela veio evoluindo, E na universidade, quando eu entrei em contato com a abordagem centrada na pessoa, no humanismo propriamente dito, eu me identifiquei porque eu falei assim, eu quero estudar a solução. Eu quero olhar para a solução. Eu não quero ficar rodeando o problema, a neurose, onde está a psicose. Eu queria estudar o ser saudável. E a abordagem centrada na pessoa me trouxe essa possibilidade. Na verdade, eu me vi atendendo dessa forma. Essa abordagem, então, ela foca mais na saúde do que na patologia? Sim, ela vai trazer, vamos dizer, ela vai estudar o ser saudável. O Rogers, ele chegou à conclusão que a gente precisa de 3 princípios para fazer esse bom relacionamento terapêutico. Então, ele considerava que quando você vai para a terapia e faz um relacionamento com alguém que está, em primeiro lugar, é uma pessoa congruente, ou seja, ela é aquilo que está na sua frente, ela se relaciona com você como ela é, completa, sem artifícios, sem técnicas. Às vezes a pessoa fica tão preocupada na técnica que não tem o relacionamento. Personagem, Então, assim, a primeira coisa é ser congruente, ser ele mesmo. A segunda é ele entender
que todo sujeito, e aí o Rogers vai estudar desde as plantas, os animais e as pessoas, tendem para o bem. É uma tendência própria da pessoa. Então você não precisa mobilizar ela de fora para que ela, né, veja o trabalho dele com delinquentes, não é para corrigir a pessoa, é para a pessoa se autoconhecer, e a partir do autoconhecimento ela toma as melhores decisões, porque a tendência da pessoa é sempre para o bem. Então essa é a diferença da abordagem centrada na pessoa, né? Então é aquilo que o cliente traz, aquilo que ele é, a gente busca para trazer para fora e a pessoa se ajusta, né? Então a gente não fica buscando coisas, aquilo que acontece, o relacionamento que acontece já é terapêutico, né? E a terceira coisa que é necessário é a empatia, você até mesmo comentou, né? Que é colocar-se no lugar do outro como ser, sabendo que não é. Porque você nunca vai sentir a dor do outro, né? Uma empatia que você tem aquela consciência, que mesmo que você está olhando e tentando se colocar no lugar da pessoa, você nunca vai... Até por esse motivo, você nunca vai viver essa dor. É dele, mas você também não pode julgar porque você não conhece, né? Você não sente na pele. E como essa abordagem é muito autêntica, ela me permite que eu me emocione. Então, às vezes eu estou atendendo, eu chego a chorar, né? E esse envolvimento com o cliente, ele se fortalece, né? Ele fica mais autêntico, a pessoa percebe que você está ali, você está emocionado, né? Você está compreendendo o que está acontecendo, e é incrível essa capacidade que o ser humano tem de enfrentar a adversidade e encontrar o seu caminho, o seu próprio caminho. E tem um compromisso, né, de você entender, principalmente quem atua com criança, né? A gente conhece todo o desenvolvimento humano para saber se a criança está dentro ou está fora. Uma questão física que precisa ser tratada, que não é só da psicologia. Aí a gente vai encaminhar para o médico. A gente bate ali que a pessoa tem questões físicas que ela precisa tratar antes de vir para a terapia, né? Que não é da alçada da psicologia, a gente precisa encaminhar. E para isso a gente tem que ter conhecimento. A gente que lida com criança precisa ter esse olhar. Você trabalha com criança, Edilene? A maioria dos atendimentos é com criança. E a criança, ela responde muito rápido a essa terapia centrada na pessoa. Eu ia te perguntar isso, como que é o resultado? O resultado é assim, como na abordagem centrada na pessoa, o que importa é a relação entre o terapeuta e o cliente, né? Então, a criança se sente reconhecida, né? Ela se sente vista. O terapeuta realmente olha para ela como ela é, com os recursos que ela tem. E como a tendência de todo ser humano é buscar a autorrealização, então ela se ajusta, ela se encontra, né? Ela floresce, ela vem a trazer todo o potencial dela vem à tona, né? Vem adiante. Hoje a gente vê que depressão, ansiedade, síndrome de Burnout, a gente tem várias aí, né? Patologias, mas está acontecendo muito em crianças também, né? Principalmente a ansiedade e a depressão. Você pega muitos casos assim? Sim, e muitos casos. Como que a ACP lida com isso? Também fica nesse relacionamento, né? O que eu vejo muito é que às vezes todo ser humano tem dificuldade de lidar com o luto, com a morte, com a perda. E o que o adulto faz é esconder isso da criança. Então não dá a oportunidade da criança lidar, porque ela não consegue se despedir. A pessoa pensa que ela vai esquecer, né? Então a criança não vai esquecer, ela precisa que alguém converse. Eu já trabalhei com criança que me disse assim, olha, a minha avó morreu, né? A mãe da mãe morreu, e a minha mãe não gostava dela, porque não sentiu nada. E na verdade Você tenta poupar e
não adianta, mãe é um processo que tem que ser passado. Escondendo os sentimentos que tinha, não querendo demonstrar tristeza para a criança, o que acontece, né? A criança ficou com uma impressão distorcida do que realmente aconteceu, né? E eu já peguei um caso de uma criança agressiva, com 7 anos, ia ser expulsa da escola. Aos 2 anos, a mãe dessa criança morreu, desse menino. E na primeira sessão, ele contou o último dia que ele viu a mãe dele, que foi o dia do falecimento dela. Ele lembrava, só que ninguém falou para ele desse falecimento. Simplesmente trocou toda a rotina dele, porque achou que com 2 anos de idade ele não se lembraria. E isso não foi elaborado ele trouxe toda a agressividade, ele era agressivo com todo mundo, né? E isso foi trabalhado na terapia, né? Às vezes os pais tentam poupar a criança, escondendo tudo, e é a maneira errada, né? Você pode se colocar do lado, é dolorido, mas eu estou com você. Você não está sozinho, vamos passar por isso junto. Isso fortalece a criança, ao invés de você simplesmente achar que tem condições de apagar aquilo da vida da criança. Não dá. Hoje eu vejo que os pais, às vezes, querem poupar a criança de tudo, né? Proteger demais. Proteger de tudo. Então, vamos colocar no melhor colégio, vamos, né, dar as melhores oportunidades. E o ser humano, ele evolui quando ele encontra as barreiras e as supera, né? Então, para mim, as Paralimpíadas aí vem trazer assim, vem nos mostrar a capacidade do ser humano como um todo, né? Que vai além do intelecto, muitas vezes, que vai além do físico em outras, né? E que demonstra toda essa capacidade dele se autorrealizar com aquilo que ele tem, né? E exatamente. A ACP também, outra coisa que eu acho importante de frisar, é que o Rogers documentou ela muito bem documentada, foi todo baseado em pesquisas. Então ele gravava, quando ele era professor, ele gravava os atendimentos dele e passava isso por supervisão. Então ele produziu um material rico, algo que até hoje é difícil da gente fazer, né, na prática da psicologia, que é essas gravações do atendimento clínico, né? E olhar quadro a quadro, ele queria ver o que é que acontecia na terapia que auxiliava o cliente, né? Então isso eu acho importante dizer, porque às vezes a pessoa vê, tem pouco material da ACP, mas o Rogers se embasou muito na prática e trouxe conhecimento científico para a área da psicologia, né? E isso para mim é muito importante. Nos teus atendimentos, os resultados? Os resultados são rápidos, né? Porque ela não leva tanto tempo como a psicanálise, né? Ela é mais direta, vamos dizer assim, tem uma proximidade entre o cliente e o terapeuta, né? Não é tão rígida. Mas assim, ele é rápido com qualquer faixa etária, porque com criança geralmente é mais rápido, né, o tratamento, porque ela responde mais rápido em qualquer abordagem. Com adulto sempre mais difícil. O adulto, ele leva mais tempo, porque no decorrer da vida dele, ele foi adquirindo defesas, né? Crenças. O que a gente chama de crenças. Ele vai se colocando capas, né? Ele vai se protegendo, ele vai criando as proteções dele. E ele leva, talvez não é que leve mais tempo, às vezes ele desfruta mais, né? Ele vê mais benefício naquilo, porque a criança às vezes até gostaria de se manter em terapia, mas muitas vezes os pais não têm tempo para trazer. Emperra aí, né? O benefício há, mas assim, se não está doendo tanto, já tá bom, tá bom. Já tá bom, né? Já resolveu o crítico, né? Como esse mesmo que ia ser expulso, já não vai mais ser expulso, então vamos parar por aqui, né? Bom, eu acredito que deu para o pessoal entender um pouquinho
essa abordagem. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que o importante de dizer é isso, sobre o quanto ela está embasada em conhecimento científico, né? O quanto ela pode trazer de conhecimento para a psicologia. Ela foi, para mim, né, quando eu entrei na faculdade, para mim foi um divisor de águas, porque quando eu comecei a passar por supervisão, eu percebi que eu atendia, né, eu passei em supervisão tanto com a comportamental quanto com a psicanálise. Mas a minha forma de lidar com o cliente é centrada na pessoa, né? Então, embora eu use os testes da psicanálise, use os conhecimentos da comportamental, eu não descarto nada. Mas a forma como eu interajo com o cliente é centrado na pessoa. Bom, eu estou bem contente. Pessoal, e não esqueçam, a melhor terapia é aquela que te faz bem.